Bem-vindas e bem-vindos ao curso Menos Cintura, mas Sem Loucura. Muito importante isso hoje. A mente sã é a melhor coisa que tem, uma dádiva. Eu quero falar que a minha linguagem é super simples, que eu tenho um trauma. Todo mundo tem vários, eu tenho alguns também, mas um deles é as conversas da minha família quando eu era criança, principalmente em almoço de domingo, porque minha família metade é médico, metade é advogado. Aqueles advogados, meus tios e primos falando, eu não entendia nada. Era um monte de termo técnico, umas palavras difíceis, que de vez em quando eu perguntava assim, mas o que é isso? Ah, isso é a mesma coisa que interferir. Eu falei, bom, por que não fala interferir? Tem que falar outra palavra, que eu nem me lembro agora qual que é. E aquilo me marcava muito, que eu achava aquilo, não é que eu não estou falando mal de advogado, estou falando que a linguagem faz toda a diferença quando a gente quer passar um conhecimento de uma coisa para ser posta em prática. E o outro lado da minha família médico, né, os médicos e médicas, eu adorava conversar, porque, tudo bem, eu tinha mais interesse. Eu quero dizer que é uma linguagem simples, assim como é a simplicidade da nutrição. É a obrigação do profissional de saúde, a gente jura lá na formatura que a gente vai ajudar a saúde pública, principalmente. E a saúde pública é para o público, e o público entende uma linguagem simples. Não é uma linguagem inferior, é uma linguagem que a gente consegue entender para aplicar. Mas por que a gente engorda? O que está envolvido nesse processo de engordar, de muitas vezes não conseguir emagrecer? Onde está a raiz desse babado? É na família? É na tireoide? Que todo mundo queria ter uma tireoide ruim, né? Para dizer que a culpa é da tireoide. É na galera que convida a gente para sair? É no boicote interno que a gente tem com a gente mesmo? Aonde que está a resposta para isso? Por que a gente engorda? A culpa é de quem? Mas, então, por que a gente engorda? Por que umas pessoas engordam mais, a outras menos? Embora a gente não vá ter uma resposta certa para isso, não vai ter uma coisa exatamente a resposta certa, não é uma ciência exata porque envolve pessoas, sentimentos, hábitos, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Família, né? Os hábitos alimentares da família, aquilo que a gente foi acostumado a ouvir. Ah, come para ficar forte, ou então não come para ficar bonita, né? Principalmente para as mulheres, tem bastante isso também. Tem toda uma semântica, tem toda uma raiz, né, enrolada na gente que diz respeito à comida. A beleza, que está misturada com a saúde muitas vezes. Tem aquela coisa do estresse, eu tô estressada, eu vou comer. A galera tá me chamando, como é que eu não vou ficar junto na mesa e comer? Tem um monte de coisa que envolve o porquê a gente engorda. E essa semana eu conversei com a Dani, que é uma pessoa que já me segue há muito tempo, já fez vários cursos meus, e ela me mandou um áudio dizendo, olha Tina, eu estou fazendo terapia, eu estou vendo que eu me boicoto com a comida, que eu tenho uma forma de me violentar comendo, eu engordo muito rápido, eu não estou conseguindo me controlar, o problema é comigo. Aquele áudio foi me incomodando no seguinte ponto: tudo bem, a gente tem essa compulsão com a comida, a gente tem essa mania de comer como a gente foi ensinado a comer, a gente tem essa coisa de achar que a gente merece e tudo, mas tem uma coisa que eu falei muito para Dani e que eu trago aqui para uma das primeiras aulas do curso, que é o seguinte: a gente não foi ensinado a compensar. A gente não foi ensinado nem a compensar os gastos, muitas vezes, e nem a compensar a comida, no seguinte sentido, quando a gente come demais, e eu vou falar aqui bastante no curso, quando a gente come muito, a gente precisa compensar depois, porque o corpo forma um monte de energia em formato de glicogênio, que é uma reserva, e ele só faz isso se transformar em gordura depois de um tempo. Se a gente não come na refeição seguinte em quantidade muito grande, a gente consegue usar aquela reserva. Então, esse tipo de compensação tão óbvio não é falado. As famílias não falam pra gente, olha, comeu demais uma refeição, agora vamos comer uma salada com uma fruta, vamos comer um omelete, vamos tomar uma sopa, vamos comer umas frutas e vamos dormir, vamos tomar bastante água para o corpo se limpar disso tudo que a gente comeu tanto. Não é ensinado, porque esse conceito não existe ainda no meio, né, das conversas de comida e de saúde, de emagrecimento e de cuidados com a alimentação. Não existe essa conversa. Eu sei porque por muito tempo eu falava isso no consultório e as pessoas não davam muito ouvidos, elas queriam, mas como é que eu emagreço? Eu falei, calma, primeiro entende como é que tu não engorda, porque é mais importante, não, mas eu quero resultado depois que eu tiver emagrecido um pouco, aí eu vou me emocionar e vou conseguir não engordar mais. Não é verdade, é a síndrome do super-herói que eu falo, né, da super-heroína. Não adianta, a gente não tem a varinha mágica, a gente não tem o superpoder de nunca mais repetir um erro.
se a gente conseguir entender que esse erro é um erro, aí sim a gente não repete, né? Não é tão fácil não repetir, mas a gente consegue trabalhar para não repetir. Se a gente não entende que aquilo era um erro, ele vai sendo repetido. Quando a gente faz uma coisa sempre errado, nem sempre a gente está fazendo de propósito. Normalmente a gente não aprendeu como faz certo. E alguém tem que ensinar, ou um livro, ou uma pessoa, uma descoberta. As pessoas têm que aprender as informações certas e nem sempre a gente tem. Por isso eu tenho certeza que o grande diferencial do Menos Cintura, desse curso que já foi, né, feito por muitos alunos, centenas de alunos, é exatamente ensinar isso, como chegar num ponto onde a gente não engorde mais. Porque emagrecer vai ser mais fácil e principalmente manter o peso para sempre vai ser uma consequência.